Havendo quórum regimental, dou por aberta essa sessão ordinária de hoje, dia 7 de junho de 2013, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta de 7/6/2013, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 032/2013, que autoriza a cessão de uso do Estádio Municipal Josué Anoni e da outras providências. Projeto de lei número AJG 033/2013, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e da outras providências. Proposta de emenda número 1, da autoria do vereador Fernando Calfas, ao projeto de lei número 001/2013, de autoria dos vereadores Adriano de Martini e Fernando Calfas. Correspondências recebidas. Do Ministério da Saúde, FUNASA, encaminhando documentos referentes ao convênio 0278/2012, cujo objeto é a execução do Sistema de Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental para a promoção de saúde e melhoria da qualidade de vida da população, celebrado com o município de Xanxerê. Do Ministério da Saúde, FUNASA, encaminhando documentos referentes ao convênio 0594/2012, cujo objeto é a execução do Sistema de Resíduos Sólidos, celebrado com o município de Xanxerê. Moções. Moção número 44/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Moção número 45/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Indicações. Indicação número 201/2013, do vereador Ivan Marques. Indicação número 202/2013, do vereador Fernando Calfas. Indicação número 203/2013, do vereador Ivan Marques. Indicação número 204/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Projetos em redação final. Lei número AJG 3529/2013, de origem do projeto de lei número AJG 023/2013, que dispõe sobre a inclusão de áreas de terras do perímetro urbano de Xanxerê e da outras providências. Projetos em votação única. Emenda número 001, de autoria do vereador Fernando Calfas, ao projeto de lei complementar número AJG 004/2013, que altera dispositivos da Lei Complementar número 2917/2006, de 6 de outubro de 2006, e da Lei Complementar número 3432/2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e de outras providências. Emenda número 002, de autoria do vereador Amélio Radaeli, ao projeto de Lei Complementar número AJG 004/2013, que altera dispositivos da Lei Complementar número 2917/2006, de 6 de outubro de 2006, e da Lei Complementar número 3432/2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e de outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 10/2013, da autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Feira de Economia Solidária no município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei número AJG 021/2013, que institui a Semana Jovem e da outras providências. Projeto de lei número AJG 022/2013, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador no município de Xanxerê e de outras providências. Projeto de lei número AJG 024/2013, que autoriza a celebração de convênio com a Associação Beneficente Social, Educativa e Cultural Aprisco, mantenedora do Lar Aprisco na cidade de São José do Cedro, Santa Catarina e de outras providências. Projeto de lei número AJG 025/2013, que autoriza recebimento e doação de áreas de terra que especifica e da outras providências. Projeto de lei número AJG 026/2013, que dá nova denominação à secretaria que especifica e da outras providências. Projeto de lei número AJG 027/2013, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º da Lei Municipal número 2988/2007, de 19 de nove de 2007. Projeto de lei complementar número AJG 005/2013, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Xanxerê, prefixo 4 e da outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número AJG 004/2013, que altera dispositivo da lei complementar número 2917/2006, de 6 de outubro de 2006, e da lei complementar 3432/2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e da outras providências. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário. Abro o período da palavra livre, inicialmente PPS, vereador Flávio Filap, por até 10 minutos. Agradeço, senhor presidente. Palavra com o PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Passo, senhor presidente. Palavra com o PSD, vereadora Cirlei Menegola, por até 10 minutos. Vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Posso? Senhor presidente, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, os amigos da imprensa, as lideranças políticas aqui, muito obrigado pela presença de todos, aos amigos do CART, né? Inclusive, eu gostaria até já de, ao citá-los, né, senhor presidente, falar em relação a uma indicação aqui que propus na pauta de hoje, desta casa, né, da possibilidade de viabilizar parte também do seu orçamento, a construção da pista, que já está agendada dentro do estado de Santa Catarina, onde nós teremos a Copa Oeste, né, da Copa Oeste? Copa Santa Catarina, perdão. Copa Santa Catarina, uma das provas será realizada aqui no município de Xanxerê. E o que significa isso, vereador João Paulo Menegatti? Significa que Xanxerê entra no rol da velocidade, no rol estadual, no rol nacional, na modalidade de kart, o que para nós realmente vem a fomentar, a movimentar o nosso comércio. São pessoas ligadas a esta modalidade, que é uma modalidade que requer um certo investimento e que a maioria do pessoal tem um poder aquisitivo e, com certeza, os investimentos vão começar a aparecer na cidade, seja na rede hoteleira, doutor Biazul, seja no comércio, nas lojas de confecções, né, seja nos restaurantes, no supermercado, sempre acaba agregando algum tipo de valor. Porque o exemplo é o nosso. Hoje nós temos aqui aproximadamente 30 ou mais kartistas, né, dentro do município de Xanxerê, que se deslocam em finais de semana, em períodos assim, para outras cidades e acabam também, da mesma maneira, pernoitando, comendo no restaurante, comprando na loja, na farmácia, e acabam deixando esse dinheiro lá. E o que nós queremos é fazer justamente o inverso, fazer com que essas pessoas venham para Xanxerê e acabem investindo aqui no nosso município. Além de agregar junto com isso, e eu estava acompanhando o projeto, e lá esteve também Vossa Excelência, senhor presidente, no Parque da FEME, vê que existe uma mobilização muito grande nesse sentido. E Vossa Excelência, que já foi piloto, e acredito que ainda é, e que foi, já participou em provas, já levantou troféu lá naquela pista, e sabe, quando se fala em kart, se fala, doutor Biazuz, como você mesmo ouviu, né? É algo que está na veia, no sangue, no coração. Então, não tem como a pessoa perder esse gosto. Então, quem assiste, quantas vezes nós vimos aquele parque lotado de pessoas acompanhando, assistindo lá as provas de kart, movimentando, vendendo cachorro-quente, o pessoal lá participando, a família toda lá. Então, se dá vida. É isso que a gente quer. Então, o senhor está muito sensível a isso, eu sei, senhor presidente, e é também um desejo muito grande de sua pessoa em ajudar. Eu tenho certeza que o presidente está sensível com o pedido. Os vereadores aqui têm esse compromisso com a sociedade e não vai deixar de ser feito um estudo para que isso possa ser atendido aí dentro do contexto geral do Poder Legislativo. Então, eu peço o apoio da indicação para que se faça, então, um estudo detalhado através do Departamento Financeiro, a possibilidade de ser, né, destinado parte, então, dos nossos recursos também a esse esporte. De outra maneira, senhor presidente, e aos amigos da imprensa, aqueles que estão presentes, devem estar visualizando aqui sobre a bancada aqui, à frente de cada um dos vereadores que estão conferindo, que é um dossiê elaborado por esta casa sobre a batuta do nosso presidente. E eu quero render aqui homenagens, doutor Fernando, à vossa pessoa e à equipe que esteve por trás disso, porque realmente montaram um dossiê gigantesco, minucioso, trazendo detalhes desta obra que hoje se encontra parada aqui em Xanxerê, que é a nossa BR-282, a nossa Rodovia das Lágrimas. Para as pessoas que perderam parentes ali, para as pessoas que têm pessoas ligadas, familiares com sequelas ainda, sabem do que a gente está falando. Quando eu entrevistava na rádio uma pessoa que disse, olha, eu fui vítima da BR-282
Eu, um homem que trabalhei muito tempo, que continuo com toda a vontade agora de trabalhar e que hoje me encontro aqui numa cama, né, sendo limpado pela minha mulher, aos prantos ele falando isso, ele sabe, e a gente que conhece o sentimento e a dor. Tu imagine você ser atropelado numa rodovia, porque a rodovia não tem segurança, não tem sinalização, não tem faixa, não tem passarela, tem mureta que dificulta a tua travessia de um lado para o outro. Então, eu acho que o dossiê que será entregue a todas as lideranças catarinenses, e eu não quero aqui roubar o discurso de Vossa Excelência, senhor presidente, né, mas tem o meu aval, né, volto a dizer, estou realmente muito feliz com o que eu encontrei, o material hoje disponibilizado por esta casa, que com certeza vai render frutos. Eu espero que o DENIT de Santa Catarina cumpra o que disse. E eu volto a dizer aqui de público. A pessoa que disse que a obra vai voltar em 90 dias, já disse num passado não tão distante que essa obra não pararia mais. E parou. Então ela não me inspira confiança. Para mim, quem mente uma vez, mente duas. Ou quem falta com a verdade, falta duas. E não merece o crédito. Tomara que eu morda a língua. Eu volto a dizer, se tiver que aqui me render e dizer assim, olha, parabéns, me desculpe. Não tenho nenhum tipo de vaidade em me retratar. Mas hoje, eu não confio. Por isso que eu acredito que o maior movimento que pode ser feito é chamar a sociedade com as entidades e nós trancarmos a rodovia de fato e de direito. Mas como aqui todo mundo é legalista, todo mundo tem o princípio de tratar, acima de tudo, nas questões das normas e respeitar as leis, vamos dar essa oportunidade. Vamos vamos tentar acreditar. Espero e rezo todas as noites para que nenhum outro tipo de acidente aconteça durante esse período. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Isso, vereador Ivan. Palavra com o PT, vereador Leandro Bístigo, por até 10 minutos. Peço permissão, senhor presidente, vai falar do local. Cedido. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que nos acompanha através da TV Câmara, a todos que nos acompanham na plenária, né? Agradecer algumas pessoas, a minha esposa Raquel, que está presente, ao assessor do deputado Pedro Baldiceira, né, o Sérgio Bruneto, enfim, a nossa companheirada que se faz presente, imprensa, funcionários dessa casa. E hoje, senhor presidente, o que me traz, né, a falar nesse momento é quanto às moções que nós estamos propondo, né, moções de congratulação, a Padavix, que é a Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência Auditiva e Visual de Xanxerê, e também a FCDX, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Xanxerê. Então, duas importantes entidades, né, de pessoas com deficiência, ou as quais vêm fazendo importante trabalho já na nossa comunidade há muito tempo, né, e surtindo bastante efeito. Né, efeito esse de inserção, de inclusão novamente no mercado de trabalho, né, fazendo com que essas pessoas também procurem estudar, ser cidadãos ativos na comunidade, né, que não fiquem só atrás de um benefício, e sim consigam ser cidadãos úteis, né, e servir através dos serviços na nossa comunidade. Então, eu peço até o apoio dos colegas, né, na aprovação dessas moções. Também, eu gostaria de fazer um destaque, né, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o qual publicou na sua portaria 44, do dia 27 de maio desse ano, a lista, né, essa lista que foi publicada no Diário Oficial da União, aonde constam os municípios que serão contemplados, né, com uma máquina, uma moto niveladora. E para informar, então, que Xanxerê é um dos municípios, então, que está contemplado, né, com este equipamento. Então, aí tem um prazo, então, para que os municípios se posicionem no Ministério, né, e eu acho que é de interesse de todos os municípios captar, então, esse equipamento. Também gostaria de destacar,
né, e talvez já deva ter sido anunciado antes, mas reforçando, aonde vai estar sendo repassado aos municípios, através do governo federal, a fundos perdidos, aos municípios de Santa Catarina, chegam a 295 municípios, um recurso aí que vem de quase 500 milhões. Né? Então, agora está faltando só encaminhar a Assembleia Legislativa para se definir de que modo, né, que vai ser repassado esses recursos aos municípios. Né? E a intenção é de se encaminhar mais da metade desse recurso ainda agora em 2013. Né? Então, só fazer esse destaque. Também, através da deputada federal Lucy Schoenack, né? Então está aí assegurado ao nosso município R$250 mil aí para a saúde, né? Então, importante notícia para nós também, aonde pode ser aí implantado em postos de saúde, em reformas, construções, enfim, aquilo que a Secretaria, enfim, definir aí como prioridade. Né? Então, senhor presidente, desejar também essa comitiva que está indo a Brasília, sucesso, que ocorra dentro do cronograma feito, e dentro do possível todas as normalidades aí, para que Xanxerê aí consiga lograr êxito nessa questão aí, que vem causando aí uma certa dor de cabeça a toda a comunidade, que é a questão da BR-282. Né? E desejar sucesso, então, a essa comitiva, a todos os colegas vereadores que vão estar compondo, né? Uma boa viagem, né? Consigam trazer para nós aí bons retornos. Tá? Muito obrigado. Agradeço, vereador Bístigo. Transfiro os trabalhos temporariamente dessa mesa ao vereador João Paulo Menegatti. A palavra está com a bancada do PSDB, vereador Fernando Calfas. Meu boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que se faz presente nesse plenário, os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, os funcionários dessa casa, que hoje, vereador Ivan Marques, demonstraram aí um espírito de união muito grande, há muitos dias, mas hoje, no período da tarde, houve o coroamento de mais de 2 semanas de intenso trabalho, no qual já o vereador Ivan adiantou, resultou, vereadora Shirley, e não tenho dúvidas porque acompanhei passo a passo a confecção de cada documento e agora, à tarde, a montagem deste relatório, com mais de 600 páginas, no qual esta casa retrata de forma muito verdadeira o que está acontecendo, o que aconteceu, na esperança de que essa solução, vereador Amélio, venha em 90 dias, em 100 dias, mas que ela venha, efetivamente. Nós não podemos mais tolerar que vidas sejam perdidas, que pessoas sofram traumas, atropelamentos e dissabores pela não conclusão da duplicação dessa BR. Vamos numa comitiva assim, o vereador Ivan falou, em 90 dias, será que vamos confiar no DENIT? Não sei, tomara, vereadora Shirley, que essas obras retomem. Mas nós vamos cumprir o nosso papel. Foram confeccionados aproximadamente 25, 26 relatórios desses, onde serão entregues a todos os deputados federais de Santa Catarina, os 16 deputados receberão em mãos esse relatório, os 3 senadores de Santa Catarina vão receber na semana que vem esse relatório, e principalmente 3 órgãos e entidades que confirmaram as audiências e vão nos receber, e destaco aqui uma audiência que nós vamos ter terça-feira à tarde com o Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Furtado. Vai receber toda a comitiva
né, no seu gabinete, no Tribunal de Contas da União, para estar oficialmente tomando conhecimento dessa situação. Porque muito se tem dito, né, vai se falar, estão voltando. Foi falado nessa tribuna aqui que a empresa CBMI, com seu escritório em Curitiba, vereador Ivan Marques, não respondia e não respondeu. O vereador já alertava naquela oportunidade. Eles não retornam os telefonemas e não retornam os ofícios. Nada, sem resposta. Nos fazem de bobo. Né? A Xanxerê, vereadores, prefeito, não estão nem aí para nós. Então, nós não temos respostas hoje. Por que essa empresa nos abandonou? Qual o motivo? Ora faliu, ora atrasou salários, ora isso, ora aquilo. Nós não temos respostas. Então, senhoras, se nós não temos respostas, os representantes do povo, vocês imaginem as pessoas, os habitantes comuns, que estão na expectativa de que essa obra seja concluída. Então, vamos entregar em mãos do Procurador-Geral do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União. No DENIT, a audiência confirmada, com um dos diretores responsáveis pelas duplicações em todo o Brasil, e também no Ministério dos Transportes, que é o órgão responsável por toda a gestão de transporte no Brasil. Vai surtir resultado? Não sei. Mas eu prefiro arriscar, eu prefiro fazer o papel que tem que ser feito do que depois ser acusado. O que vocês fizeram? Vocês foram bobos em acreditar que as obras iriam retornar em 90 dias? Não. Se as obras não retornar depois disso, o que eu acho pouco provável, que agora o Ministério Público vai tomar ciência, e nós vamos pegar o protocolo do Procurador-Geral. Então, ele, tenho certeza, né, vereador Biasus, né, ele não pode prevaricar, ele vai instaurar algum procedimento, vai solicitar oficialmente providências nesse sentido. Então, estou muito esperançoso. Evidentemente que essa viagem não vai se resumir tão somente à entrega de relatório. Vamos aproveitar essa ida, vereador Amélio, e gestionar outras situações, outras pendências, outros benefícios para o município de Xanxerê. Emendas, convênios, melhorias, enfim. Tenho certeza que cada um que vai fazer parte dessa comitiva está comprometido com os resultados que vamos trazer na bagagem, aí eu tenho certeza serão positivos. No mais, quero agradecer aqui a presença do pessoal do Kart Clube Xanxerê. Estivemos lá alguns dias acompanhando a situação daquela pista que falava que conhecia como ninguém, porque tive a felicidade de correr a inauguração e a reinauguração do traçado. Então, conheço aquela realidade, sei que vocês estão esperançosos em recapear e dar condições do Kart Clube de Xanxerê voltar aos tempos de glória, aos tempos onde o município de Xanxerê, vereador Filap, início da década de 90, 91, era o município que mais tinha kartistas profissionais do estado de Santa Catarina. Então, quem viveu aquele tempo sabe o quanto o kart movimentava e movimentou a economia do município, o quanto a população que se deslocava inicialmente ao centro de Xanxerê, quando não tínhamos ainda a pista, e depois com a inauguração, a alegria das pessoas em poder acompanhar uma prova de automobilismo. Esses recursos, o vereador Ivan falou, né, a gente precisa estudar, e já falava para vocês naquela oportunidade, que no segundo semestre agora poderíamos... a Câmara não pode, e volto a repetir aqui, destinar recursos para ninguém. Né? Não temos aquele cheque em branco e dizer 5 aqui, 20 ali. A gente devolve o dinheiro ou repassa o dinheiro ao Poder Executivo, ao prefeito, e ele sim, né? Ele tem a decisão nas mãos para dizer se vai beneficiar a entidade A, B e C. Vamos fazer de tudo, né, para devolver o que achar que tem que ser devolvido, mas a decisão, volto a repetir, essa decisão é uma decisão da Prefeitura Municipal em destinar os valores que entender devidos. Mas vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. No mais, desejo uma boa noite a todos e que tenhamos uma bela sessão. Devolvo os trabalhos ao
Presidente Fernando Cofos. Obrigado, vereador João Paulo. A palavra com o vereador Wilson Martins dos Santos por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite. Plateia que nos acompanha aqui da plenária, pela TV Câmara, boa noite à imprensa, servidores da casa. Gostaria de ratificar tudo aquilo que já foi dito pelos vereadores Ivan Marques, pelo nosso presidente, a respeito da viagem dessa semana, e dizer que, além de tudo isso, né, e do aspecto criminal que agora se abre, se notifica o Ministério Público, que tem obrigação legal de agir, né, frente a uma notícia dessas. Então, creio que agora a coisa passe a funcionar, porque existe o risco de prisão, existe o risco de penalidades, e se a empresa quiser permanecer viva no mundo dos negócios, ela vai ter que assumir suas responsabilidades. Acabar rescindindo o contrato, acabar concluindo a obra, ou deixando outra empresa concluir os seus trabalhos. Além disso, essa semana conversávamos com o pessoal do CDL, algumas pessoas da SIX, inclusive o vereador Ivan Marques participou de uma dessas reuniões lá no escritório. Existe atualmente no mundo dos negócios um crescimento muito grande da relação comercial entre Brasil e China, Brasil e Índia, e Brasil e Europa. Como esses negócios são internacionais, não existe um tribunal internacional que possa dirimir esse tipo de controvérsia, havendo qualquer litígio entre as empresas ou entre as pessoas que estejam negociando. Habitualmente são constituídas câmaras de comércio, especialmente a Câmara de Comércio Brasil-China. Aqui na nossa região sul ainda não existe uma atuação expressiva. Então, quando você faz um negócio com a China, você acaba elegendo a Câmara de Comércio de Curitiba ou São Paulo. Nós estamos empenhando esforços para trazer essa Câmara de Comércio aqui para Xanxerê. Já que Chapecó tem um Porto Seco, então existe essa possibilidade de discussão aduaneira aqui na região. A gente já manteve contato com os nossos representantes a nível de Estado, a nível do governo federal. Inclusive, a gente vai tratar disso também nessa viagem. Já gostaria de deixar aqui uma indicação verbal, senhor presidente, para que o município, através das secretarias competentes, faça esse estudo e esse empenho em trazer efetivamente para cá uma Câmara de Comércio em Xanxerê. Indicação essa que eu quero dividir com o Ivan Marques, já que a gente já vinha discutindo isso há algum tempo, para que Xanxerê entre no contexto internacional e a gente possa trazer para cá todas essas negociações. O que isso vai trazer de vantagem para Xanxerê? Então, passa a ser um tribunal arbitral. Então, isso vai gerar serviços aqui, isso vai trazer impostos para cá, vai gerar oportunidades de trabalho para prestadores de serviço, seja no campo do direito, seja no campo do despacho aduaneiro, da representação comercial. Então, feiras internacionais, tudo isso vai ser possível através dessa Câmara de Comércio. Intercâmbios, parcerias comerciais, e a parceria Brasil-China é a primeira de uma série que a gente quer estar trabalhando. Avaliando a vocação comercial e industrial da nossa região, a gente percebe que o agronegócio ainda é o que a nossa região se sobressai. Então, é lógico que a gente invista na estruturação e no incremento dessas atividades aqui na nossa região. Então, queremos trabalhar nesse sentido, que é uma forma de estarmos trazendo serviços, estarmos trazendo circulação de mercadorias, o que vai repercutir diretamente no aumento da arrecadação do município. Sem aumento de arrecadação, não é possível que a cidade cresça, que o município cresça, que a região tire proveito disso. Agora, com a discussão da implantação da ferrovia, também é um atrativo a mais para que a gente tenha condições de trazer essa Câmara de Comércio efetivamente para cá. Entre outros
assuntos também, várias emendas aí, a gente já recebeu dos nossos deputados, dos nossos senadores, né, o convite para discutir emendas. Há pouco o vereador Biazu já disse que tem novidades para noticiar vocês acerca de emendas que estão surgindo. Então, tenho certeza que traremos ótimas notícias para toda a comunidade xanxerense. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos. O amigo Peri, seja bem-vindo. E boa noite aí. Um abraço. Obrigado, vereador Wilson. Palavra com o PMDB. Vereador Amélio Radaeli, por até 10 minutos. Vereador Denilson Biazus, também dispensa. Passo ao momento da presidência. Faço, nesse ato, a entrega para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada nesta data. Coloco em votação pedido de autorização de viagem. Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, solicitamos que Vossa Excelência coloque em apreciação do plenário da Casa pedido de autorização de viagem para que os vereadores Adenilson Biazus, Amélio Radaeli, Nivan Marques, Fernando Calfa e João Paulo Menegatti, Wilson Martins dos Santos, possam se deslocar até Brasília nos dias 10 a 14 de junho para audiências marcadas com o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, aos 16 deputados federais de Santa Catarina e os 3 senadores. Atenciosamente, Fernando Calfas, Amélio Radaeli, João Paulo Menegatti, Wilson Martins dos Santos, Adenilson Biazus e Enivan Marques. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a inclusão na pauta de hoje dos seguintes projetos em redação final, caso não sejam aprovados em segunda votação. Projeto de lei número 10/2013. Projeto de lei número AJG 021, AJG 022, AJG 024, AJG 025, AJG 026, AJG 027 e projeto de lei complementar número AJG 005/2013. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Eu já li? Já li e já coloquei em votação. Todos? Todos em votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação, ele vai ter um momento oportuno, dona Iraci, aqui no nosso roteiro, certo? Então. Projetos em redação final. Certo. Lei número AJG 3.529/2013, de origem do projeto de lei número AJG 023/2013, que dispõe sobre a inclusão de áreas de terra do perímetro urbano de Xanxerê e outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Coloco em votação a dispensa da leitura da redação final da referida lei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje. Emenda número 001, da autoria do vereador Fernando Calfas, ao projeto de lei complementar número AJG 004/2013, que altera dispositivos da lei complementar número 2917/2006, de 6 de outubro de 2006, e da lei complementar número 3432/2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda número 002, de autoria do vereador Amélio Radaeli, ao projeto de lei complementar número AJG 004/2013, que altera dispositivos da lei complementar número 2917/2006, de 6 de outubro de 2006, e da lei complementar número 3432/2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e da outras providências. Em discussão? Vereador Amélio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, só para esclarecer essa emenda, no artigo 9º e no parágrafo 4º diz assim: entende-se por loteamento popular aquele de interesse social promovido obrigatoriamente por órgãos públicos, que deverá ter aprovação do Conselho do Plano Diretor, em número máximo de 200 lotes, com designação apenas uma unidade por pessoa. A minha emenda vai dizer o seguinte: entende-se por loteamento popular aqueles de interesse social promovido por órgãos públicos e cooperativas sem fins lucrativos que trabalham nesta área, que deverá ser aprovado pelo Conselho do Plano Diretor, em número máximo de 200 lotes, com destinação de apenas uma unidade por pessoa. Então, senhores vereadores, a inclusão de cooperativas que trabalham com sem fins lucrativos, mas que trabalham na área da habitação. Por quê? Porque se nós deixarmos aqui obrigatoriamente órgãos públicos, daqui um pouco a prefeitura não tem dinheiro para comprar terreno, não tem dinheiro para investir em habitação, e aí não se constrói nenhuma casa em Xanxerê. Tá? Então, se mais entidades estiverem envolvidas na área da habitação, a coisa pode andar um pouquinho melhor. E nós temos na nossa cidade cooperativas que podem fazer esse papel social na área da habitação. Então, eu gostaria do apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta emenda, para que seja incluída neste projeto de lei do parcelamento do solo. Obrigado, presidente. Agradeço. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Perdão. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam a emenda permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovada a emenda do vereador Amélio por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 10/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Feira de Economia Solidária ao município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 021/2013, que institui a Semana Jovem e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 022/2013, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador no município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 024/2013, que autoriza celebração de convênio com a Associação Beneficente Social, Educacional e Cultural Aprisco, mantenedora do lar Aprisco, na cidade de São José do Cedro, Santa Catarina, e da outras providências. Em discussão? Vereador Amélio. Senhor presidente, senhores vereadores, na quarta-feira, quando nós colocamos em primeira votação, eu acho que não ficou claro, porque aqui fala Aprisco de São José do Cedro, né? Mas a sede deles é lá. Mas dizer e clarear a população, principalmente, que esse serviço de atendimento aos nossos jovens e adolescentes vai ser feito aqui em Xanxerê. Tá? Então, o lar já tem uma casa alugada ali no bairro Matinho para atender estas crianças. Tá? Então, não vai ser que nós vamos mandar os nossos adolescentes lá para São José do Cedro. Não, vai ser atendido aqui em Xanxerê. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu gostaria... Vereador Wilson. Outro detalhe que precisa ser esclarecido, na sessão passada, não sei se ficou claro para todos os vereadores e para a população que nos acompanhava, que esse atendimento não são para menores infratores, né, como foi cogitado, e sim para menores que necessitam de atendimento. Então, são vítimas. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de esclarecer. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 025/2013, que autoriza recebimento e doação de áreas de terra que especifique e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 026/2013, que dá nova denominação à secretaria que especifique e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 027/2013, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º da Lei Municipal número 2988/2007, de 19/9/2007. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número AJG 005/2013, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Xanxerê, prefixo 4 e dá outras providências. Discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das redações finais que estão na pauta de hoje. Lei número AJG 3.530, de origem do projeto de lei número 10/2013, de autoria de Fernando Calfas, que institui a Feira de Economia Solidária no município de Xanxerê e dá outras providências. Em discussão, em redação final, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.531, de origem do projeto de lei número AJG 021/2013, que institui a Semana Jovem e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.532, de origem do projeto de lei número AJG 022/2013, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador no município de Xanxerê e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.533, de origem do projeto de lei número AJG 024/2013, que autoriza celebração de convênio com a Associação Beneficente Social, Educacional e Cultural Aprisco, mantenedora do Lar Aprisco, na cidade de São José do Cedro, Santa Catarina, e de outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.534, de origem do projeto de lei número AJG 025/2013, que autoriza recebimento e doação de áreas de terras que especifica e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.535, de origem do projeto de lei número AJG 026/2013, que dá nova denominação à secretaria que especifica e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.536, de origem do projeto de lei número AJG 027/2013, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º da Lei Municipal número 2.988/2007, de 19/9/2007. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei complementar número AJG 3.537, de origem do projeto de lei complementar número AJG 005/2013, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Xanxerê, prefixo 4, e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura da redação final das referidas leis. Em votação, os vereadores que aprovam
permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final das leis supra-mencionadas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de Lei Complementar número AJG 004/2013, que altera dispositivos da Lei Complementar número 2917/2006, de 6 de outubro de 2006, e Lei Complementar número 3432/2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e de outras providências. Em discussão? Senhor presidente, eu solicitei um parecer técnico a respeito desse projeto e eu teria uma sugestão de emenda a fazer, mas eu vou precisar pedir vistas. Vistas do projeto de lei ao vereador Wilson Martins dos Santos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 44/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Moção de congratulações à Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e Visuais de Xanxerê, a Padavix, que vem prestando importantes serviços de atendimento às pessoas com deficiência. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada placa de homenagem para ser entregue em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 45/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Moção de congratulações à Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiências de Xanxerê, FCDX, pelos excelentes trabalhos realizados de conscientização e defesa dos direitos das pessoas com deficiência em nosso município. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Eu gostaria de fazer um comentário, senhor presidente. Vereador Filap. Acho que eu gostaria de parabenizar o vereador Leandro Bíssigo, porque, como eu disse no primeiro discurso, quando ele assumiu, que ele seria uma pessoa de grande importância, de grande relevância para este município, que certamente traria muitas das discussões que, para nós, do dia a dia, acabamos passando despercebido, talvez até por não sentir as reais necessidades que, às vezes, essas pessoas com alguma deficiência possam ter. E ele já demonstrou isso, já demonstrou algumas indicações, já apresentou já alguns projetos de lei, e eu acho que essa é mais uma das suas iniciativas, Bíssigo, que você está de parabéns por estar justamente apresentando aqui uma homenagem à direção da FCDX, à Padavix, pelo excelente trabalho com que eles vêm fazendo, e que nós devemos, o poder público, cada vez mais, reforçar o comprometimento dessas entidades com estas entidades, porque elas executam muito dos trabalhos que seria de obrigação do poder público e que o poder público não tem pernas, às vezes, suficiente para fazer isso. Então, essas entidades que tomam iniciativas, que já bancam boa parte das suas despesas com seus próprios recursos, né? Então, eu acho que nós temos que cada vez mais fortalecer. E essa é uma forma de homenageá-los, de fortalecer pelo importante trabalho que eles vêm realizando. E dizer que é necessário que nós, todos os vereadores, junto com a administração municipal, cada vez mais destinamos mais recursos, mais incentivo para que essas entidades se fortaleçam, porque elas fazem um trabalho fundamental para este público que ela tem essa finalidade. Então, eu acho que o senhor está de parabéns pela iniciativa e dizer que estas entidades estão, neste momento, precisando muito de ajuda do poder público. E é importante que nós se sensibilizemos em homenageá-los e também cobrar do Poder Executivo Municipal que dê todo o apoio para que essas entidades não passem por percalços. Elas não podem ficar ao sabor do vento. Elas precisam constantemente de apoio, porque o trabalho que elas executam o Poder Municipal não consegue fazer. Então, eu acho que o senhor está de parabéns e que nós não nos esqueçamos, depois da homenagem, em continuar apoiando fortemente, inclusive financeiramente, essas entidades. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 201/2013 do vereador Ivan Marques para que a Secretaria Municipal da Saúde estude a viabilidade para arrecadação de sobras de remédios que possam ser reutilizados. Da seguinte forma, as farmácias disponibilizariam caixas para depósitos destes remédios, que passariam por triagem, realizada por profissionais capacitados para verificação da validade e condição do produto.
E em trabalho conjunto, que seja realizado campanha de conscientização e informação sobre a automedicação, entre outras ações educativas. Em discussão? Vereador Ivan Marques. Senhor presidente, aqui nós temos, inclusive, um vereador que é médico, que pode me auxiliar nessa indicação. A ideia é justamente essa. Quantos de nós já não foi prescrito uma receita e que acabou sobrando medicamento? Você lá compra uma cartela com 20 comprimidos, utiliza 5 e os outros 15 ficam lá, acabam vencendo e você acaba jogando no lixo, que não é o local adequado. O remédio não pode ser jogado no lixo comum e ir para o aterro da maneira que vai, ele tem que ter um destino correto. E quantas pessoas, de repente, não precisariam apenas de mais 5 daqueles comprimidos que estariam naquela cartela em tempo ainda que tivesse validade? A ideia é essa, é fazer com que haja essa conscientização daqueles que têm medicamento em casa, que evitem a automedicação. Eu tomo um comprimido porque o Filap tomou e tem dor de cabeça, e esse mesmo comprimido vai me fazer bem. E, na realidade, não é assim. Então, a ideia é essa, fazer com que haja uma campanha, uma conscientização, e que esses medicamentos voltem para a Secretaria, que voltem para o Departamento de Saúde, e que sejam casos vencidos e que não possam ser usados, reutilizados, sejam descartados. Em discussão? Em votação? Ainda em discussão, vereador Filap, tem a palavra. Eu me preocupo muito com essa questão de buscar os medicamentos, porque, assim, justamente você retira os medicamentos, às vezes, da Secretaria de Saúde, que está sob o comando de uma farmacêutica. Aí isso vai para a casa das pessoas. Cada pessoa, às vezes, acondiciona de uma maneira, né? Nós já tivemos mulheres que engravidaram simplesmente porque a mulher guardava comprimido de anticoncepcional próximo do fogão a lenha. Só pelo aquecimento do fogão a lenha, modificou o conteúdo das pílulas anticoncepcionais e essas mulheres engravidaram. Nós não achamos nenhuma outra explicação, a não ser esse aquecimento. E isso mostra-se, isso é comprovado, que se ou não for guardado na temperatura adequada, esse medicamento ele passa a ter, entre aspas, uma certa decomposição. Ele muda um pouco a sua ação, né? Então, eu tenho receio de que a gente faça essa parte de buscar esses medicamentos dessas pessoas, né? Porque, assim, cada pessoa coloca num local diferente, condiciona de uma maneira diferente, né? Então, eu tenho minhas restrições em relação a isso. Eu concordo muito e acho que está muito certo essa questão da campanha de conscientização. Eu acho que a gente poderia começar por aí, né? Há muita gente que toma, como o senhor muito bem falou, pessoa, o doutor Flávio tomou remédio para dor de cabeça, ele tomou paracetamol, eu também vou tomar, então eu também tenho dor de cabeça. E aí é onde que às vezes a gente acaba acontecendo de escondendo, né? Ou mascarando algumas doenças importantes que de repente aquela outra pessoa tinha, né? Então, eu acho que nessa parte eu estou plenamente de acordo. Com a parte em relação a buscar de volta esses medicamentos que as pessoas não utilizarem em casa, eu, sinceramente, num primeiro momento, eu seria contrário a essa proposição. Tá? Em votação, vereador, em discussão ainda, vereador Biasus? Mas, enfim, senhor presidente, é apenas um indicação? estudo, né? Sim, então, eu acho que a secretaria, eu concordo muito com o doutor Filap também em relação à preocupação com o acondicionamento dos remédios, porque isso, cada um tem um sistema diferenciado. E muitos também não sabem ou não são alertados em relação a como devem guardar os medicamentos. Então, a Secretaria de Saúde, juntamente com a equipe técnica, pode realizar um estudo e, se for viável, em algumas situações, quem sabe poderá reutilizar. E com relação à campanha da conscientização sobre os malefícios da automedicação, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, porque tem casos, né, e a gente sabe disso, de pessoas que acabam, de fato, adoecendo em razão dos medicamentos, porque na cabeça delas imaginam que tem uma doença, alguma situação de risco, e de fato, isso não ocorre, e acabam se automedicando. Então, vem em boa hora essa indicação, vereador. Eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde vai poder fazer o estudo adequado a respeito desse assunto. Eu poderia dizer o seguinte, que nós poderíamos, de repente, até propor nisso, que nas regiões onde existem as equipes de saúde da família, né, então nós restringiríamos já uma parte para fazer um trabalho, digamos, talvez experimental, né,
que a Secretaria da Saúde pudesse implementar um estudo junto às suas unidades onde já existe o Programa de Saúde da Família e, através dos agentes de saúde, fazer esse levantamento inicial, né, de que das medicações que as pessoas pegaram no posto, a senhora pegou lá um remédio tal, a senhora tomou todos os medicamentos, sobrou remédio, sobrou alguma medicação, tal, quanto tempo, como que a senhora condiciona, tal, né, de repente fazer algum estudo primeiro nesse sentido, para depois, num segundo momento, então, de repente, a gente pensar nessa possibilidade de retornar isso para a Secretaria de Saúde. Com certeza, né? Excelente. Acho que essa colocação do Dr. Flap é muito feliz. Por isso que é importante ouvir justamente a parte técnica, a parte de quem realmente estudou e sabe o que acontece. De maneira alguma, me sinto muito, pelo contrário, muito feliz com a sua colaboração e acato aí a sua sugestão. Vereador Wilson. Só para contribuir com a discussão, no aspecto jurídico, a gente já participou de algumas demandas para concessão de medicamentos. E ocorreu do nosso cliente ter falecido antes mesmo de ter concluído todo o tratamento. Sobrou um volume considerável de medicamento, e medicamento caro. Então, a família tinha consciência, procurou a secretaria e devolveu a medicação. Então, talvez o trabalho de conscientização surta muito mais efeito, né, do uso racional, já que é um patrimônio público que está sendo disponibilizado através do fornecimento de medicação, para que isso tenha, de fato, o uso racional, né, sem excesso, sem exagero, e evitando o desperdício, né, que possa atender aí o maior número de pessoas possíveis. Sabendo que nunca existe dinheiro suficiente para a saúde, então toda a economia que se faça é louvável. Parabéns aí ao Ivan pela indicação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 202, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, junto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, realize o mais breve possível a detetização em rios e riachos do município, a fim de fazer o controle do mosquito borrachudo. Em discussão. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pela indicação e aproveitar o ensejo para externar a todos que o município já iniciou os serviços de desassoreamento dos rios e acredito que também pode contribuir nesse sentido e alertar o Poder Executivo neste momento que aproveite a oportunidade para fazer esse trabalho também, que é muito importante aqui para a nossa cidade. Então, já que está sendo feito esse trabalho, eles podem também observar esse aspecto. Então, essa indicação vem muita boa hora. Vereador Ivan Marques. Com certeza, Vossa Excelência está de parabéns. E não só lá, porque lá no Parque da Fêmea, do dia nós fomos lá, não dava para parar, né? Era muito, né, borrachudo pegando, e está parelho. Então, é importante mesmo fazer essa limpeza, porque o clima acabou favorecendo essa desova e hoje realmente está uma peste aí, causando um transtorno, inclusive prejuízo até para o gado leiteiro, né? Deixa o animal inquieto, o pessoal também que cria porco tem sentido esse reflexo, e as pessoas também, num todo, né? Vão para o interior ou vão para uma área assim rural, e até na parte urbana do município, em alguns locais, a situação é realmente muito desagradável. Então, está de parabéns aí pela iniciativa e espero que o Executivo proceda esse trabalho o mais rápido possível. Contribuindo também, presidente, o senhor está de parabéns, porque, além disso, nós temos registrado vários casos de crianças, principalmente, com várias reações alérgicas a esse mosquito, né, que muitas vezes não é algo tão grave, mas que há necessidade, às vezes, de procurar consultas médicas, tanto na emergência do hospital, como no pronto atendimento, e as crianças têm que serem medicadas. Adultos, normalmente, já somos mais carimbado aí, né? Já fomos bastante picados, vamos embora, né? Mas as crianças, tem muitas delas que precisam, às vezes, ser medicadas. Então, acho que é boa a iniciativa. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 203/2013, do vereador Ivan Marques, para que a Câmara de Vereadores de Xanxerê contribua com a parte do seu orçamento para o Kart Clube de Xanxerê. Em discussão, o vereador Biasus. Senhor presidente, queria cumprimentar todos os kartistas aqui da nossa cidade e parabenizar o vereador Ivan Marques pela indicação e dizer que eu tenho certeza que esta casa, na presidência do Fernando Calfas, vai se sensibilizar com esse pleito e, além disso, o Poder Executivo também
assumi o compromisso formal, estive lá num evento, juntamente com o vereador Ivan Marques e com o presidente Fernando Calfas, e nós assumimos esse compromisso, e quero aqui, então, falar em nome do Poder Executivo, na condição de líder, que nós vamos cumprir esse compromisso, e tenho certeza que aqui da Câmara também vai haver um esforço muito grande nesse sentido, e também aproveitarei, já tenho alguns contatos preliminares com deputados da bancada do PMDB em Brasília, no sentido de que nós possamos conseguir recursos também em emendas para que o kart clube seja beneficiado e que a nossa pista volte a ser referência, né, presidente, em nível estadual. Então, tenho certeza que vocês serão atendidos nesse pleito. Em discussão, senhor presidente, como eu já disse de tribuna, e até muito bem lembrado aqui pelo vereador Biasus, convido até o presidente do CART, depois tiver o projeto, porque a gente possa também, mais uma vez, protocolar, levar esse projeto lá a Brasília, buscando, que nem o vereador Biasus disse, né, recursos lá e aporte. Há um compromisso já do governo municipal de Xanxerê na pavimentação, há uma vontade muito grande desta casa, mas o presidente foi muito feliz. O Poder Legislativo ele não tem a autorização da caneta e o cheque para fazer o repasse, depende também do projeto de lei que deverá ser enviado pelo Executivo, e eu acho que, na sequência, será discutido essa possibilidade. E o valor que vocês estão pedindo não é muito, senhor presidente, que seja disponibilizado um percentual aí que possa oferecer, pelo menos, para que seja feito as zebras, né, o pessoal estava falando, o pátio, até porque já começaram as obras lá com recursos próprios, inclusive, da própria associação. O pessoal já demoliu lá os banheiros, a área, estão mexendo lá e está ficando bonito. Vereador João Paulo? Vereador Filap? Não, eu gostaria de dar os parabéns ao Ivan Marques por ter tomado essa iniciativa de apresentar isso como indicação, cumprimentar todo o pessoal do CART e dizer que eu também estive lá 2 ou 3 ocasiões, levando até meus filhos, né, e eu acho que tudo que é atividade que traz um evento para a nossa cidade, que marca a nossa cidade, que traz uma atividade para os jovens se envolver, ela é positiva, né? Então, eu acho que hoje os eventos, eles são uma fonte importante de receita de muitos municípios. Inclusive, tem muitos municípios que vivem praticamente só de turismo e de eventos, né? E nós temos exemplos de cidades grandes até que fazem atividades, e quanto de pessoas de fora que atraem para o seu município, quanto que gera isso economicamente para o seu município. Mas, como já foi abordado, não é só a questão econômica, é o envolvimento dos jovens, é a participação maior dos jovens, é uma atividade de final de semana que eles podem ter alguma atividade de lazer. Nós sabemos que a nossa cidade é extremamente carente em atividades de lazer. Então, eu acho que toda atividade que toma iniciativa de uma associação que quer montar algo, está se propondo a fazer algo, né, que com recurso público ou não, vai fazer igual. Então, não tem por que nós não pegarmos esta carona, né, e apoiarmos e incentivarmos esse tipo de evento, né? Então, meus parabéns para vocês que tomam a iniciativa de fazer isso. Muitas vezes eu sei que o recurso é pouco e às vezes até realizam atividades até com prejuízo, né? Mas pelo amor, pela paixão do esporte, né, realizam assim mesmo. Então, eu acho que se tiver um empenho do poder público, melhor ainda, né? Que pelo menos se não tiver grandes lucros, mas pelo menos que não se tenha prejuízo, né? Eu sei que a satisfação é bastante grande e vai ser bom para as pessoas que participam e bom para todo o município com que envolve e as pessoas de fora, além de noticiar Xanxerê, divulgar a cidade, passar a ser uma atividade do estado de Santa Catarina, ser uma etapa de Santa Catarina e Xanxerê, isso é um privilégio para nós. Então, estão de parabéns a todos e certamente terão meu apoio também num futuro para que seja destinado recursos a essa entidade. Vereador João Paulo? Bem, quero aqui, senhor presidente, parabenizar o vereador Ivan Marques pela indicação, cumprimentar o pessoal do Kart Clube, né, e dizer que esse repasse que provavelmente a Vossa Excelência vai fazer para o Executivo, para que seja feito melhorias na pista de kart, que realmente seja investido, né. A gente tem, como citado aqui, alguns deputados, né, que várias vezes prometeram o recapeamento na pista e até hoje não veio. A grande realidade é essa, não foi uma vez só, foi 2, foi 3, foi 5 vezes, né?
Uma vez era 50 mil, a outra 100, a outra era 200, e até hoje não veio. Veio a cavalo, né, ou está vindo a cavalo. Então, que realmente esse valor que saia dos cofres da Câmara, que realmente seja investido na pista de kart. Muito obrigado, presidente. Vereador Wilson. Um breve comentário, senhor presidente. Parabenizar o Ivan pela iniciativa, cumprimentar o pessoal do kart. Final de semana estive com minha família em Joinville, e toda vez que a gente vai para lá, os filhos pedem para ir no kart indoor. Então, gostam, e talvez fosse uma alternativa até para contribuir na arrecadação, a disponibilização desse tipo de prática. E certamente, Filap, o turismo, né, de eventos traz muito dinheiro. A Bahia vive praticamente só do turismo. Então, para que tornemos Xanxerê atrativo, temos que ter empreendedores, temos que ter pessoas arrojadas que invistam, que levantem a bandeira e que trabalhem. Então, parabéns a todos vocês e podem contar conosco. Senhores vereadores, eu não vou ser redundante em tudo que já foi dito, o pleito ele é mais do que apropriado, né? Quem conhece aquela pista, quem conhece um pouco desse esporte tão fascinante, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, convidamos aos sábados à tarde a acompanhar lá as atividades que se desenvolvem naquele kartódromo, com diversas pessoas da região, por não ter pistas na sua cidade, se dirigirem até o kartódromo Jean Paulo Piscinato. Jean Paulo Piscinato, aliás, quero aqui fazer uma homenagem, foi meu contemporâneo de kartismo na década de 90, então também foi uma justa homenagem que naquela época foi feita ao Jean Paulo. Vamos fazer de todo possível, o quanto antes, fazermos a nossa parte. Eu tenho certeza que só a nossa parte não vai bastar. Precisamos que a Prefeitura faça a parte dela, e quem sabe, vereador Ivan, nessa nossa viagem, com toda certeza, como iremos visitar todos os deputados, os 16 deputados federais de Santa Catarina na Câmara, quem sabe a gente não vem de lá com uma notícia boa para vocês. Vamos pedir aos 16 deputados, né, aqueles que, porventura, queiram ajudar Xanxerê, é uma oportunidade ímpar, né, de encaminhar uma emenda para o recapeamento e a revitalização da pista de kart de Xanxerê. Então, a nossa parte nós vamos fazer. Não vai bastar, né? Vocês estão cientes disso, que só a nossa parte não vai bastar. Mas vamos contribuir, vamos ser parceiros no pleito de vocês, pode ter certeza. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 204/2013 do vereador Leandro Bíssigo para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize estudo técnico para que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua dos Cravos, no bairro Monte Castelo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. O vereador Wilson fez uma indicação da tribuna em conjunto com o vereador Ivan, no sentido, então, da criação da Câmara de Comércio Brasil-China em Xanxerê. Em Xanxeré. Uma indicação endereçada Ao Executivo Municipal, que interceda junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal. Né? Para instalar a Câmara de Comércio Brasil-China em Xanxeré. Em Xanxeré. Okay. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Não havendo mais assuntos a serem tratados nessa sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão. Precisamos fazer a chamada. Perdão. Chamada dos vereadores, vereadora Amélia. Tá bom. Presente. Amélio Radaeli, presente. Sirlei Menegola. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegatti. Está presente? Presente. Vereador Amélio, Iraci, faz favor de chamar o vereador João Paulo, que se retirou agora do plenário, só para vir Venha dizer sim, pessoalmente